Olá, eu sou a Laura, tradutora, revisora e agora produtora de conteúdo, e vim falar um pouquinho sobre literatura com vocês. Então, gente, eu tô aqui hoje com meu caderninho de leituras pra falar um pouquinho com vocês sobre a minha lista de 12 pra ler em 2022. Lá em 2021, quando eu comecei nessa saga de leitura, eu não quis colocar nenhuma meta, nenhum número de livros pra ler no ano, né? Pra não me pressionar, pra não tornar isso mais um peso, né? Eu queria que fosse divertido, leve, um hábito que eu fosse criando com calma. Só que, ao mesmo tempo, eu tava querendo ler muitas coisas e eu não tava conseguindo me organizar direito. Eu tinha uma lista enorme de livros que eu queria ler, mas eu não conseguia escolher direito o que eu ia ler em seguida, ou que livros que eu ia comprar. Então, em 2022, eu decidi fazer essa meta, né, de 12 livros, mas pra definir prioridades mesmo. Eu achei que eu tava mais preparada pra isso, né, pra estabelecer uma meta, mas também eu estabeleci essa meta baixa, né, pra não surtar e pra eu poder ir me organizando com calma, pra não virar realmente um peso. A minha ideia era ter esses 12 livros como prioridade mesmo, mas incluindo outras leituras no meio do caminho, conforme fossem surgindo, ou que me desse muita vontade de ler. E spoiler, para minha surpresa, estamos indo muito bem com essa meta, obrigada! Então hoje eu vou contar aqui pra vocês quais livros são esses da minha meta, né? Quais que eu já li, o que eu achei deles e quais eu ainda preciso ler até o final do ano. Eu vou começar então pelos livros que eu ainda não li e depois eu passo pros que eu já li, que eu acho que vai ser um pouquinho mais longa a conversa. E o primeiro livro da nossa lista é Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Essa autora vai estar na Bienal agora de São Paulo. Eu não sei exatamente quando esse vídeo vai sair, mas agora quando eu estou gravando a Bienal ainda não começou, então eu sei que ela vai estar por lá. E eu confesso que eu não sei muita coisa sobre esse livro. Ele apareceu pra mim numa promoção da Amazon no ano passado e eu acabei comprando o e-book. E eu lembro de ver muita gente falando muito bem dele. É uma fantasia baseada na cultura Yorubá e isso me deixou muito interessada porque significa que vamos ter elementos e regras diferentes do que a gente está acostumado. Esse livro vai contar a história de um reino chamado Orisha, espero que eu esteja falando certo. Essa era uma terra cheia de magia, mas por ordem do rei, as pessoas que praticavam essa magia foram mortas e ela acabou desaparecendo. Agora a nossa protagonista, a Zélie, vai ter a chance de resgatar essa magia e se vingar desse rei. Eu sou louca por livros de fantasia que fogem um pouco dessa cultura medieval eurocentrista, sabe? Geralmente eu procuro realmente fugir disso, tanto porque eu gosto dos elementos mágicos diferentes, tanto pra conhecer outras culturas também. E eu tô louca pra conhecer essa história. Porém, este livro tem 603 páginas de acordo com o Kindle, então eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo de começar esse calhamaço. Mas em algum momento vem aí, gente. O segundo livro é Kindred, da Octavia Butler. Esse livro é uma ficção científica e essa autora é considerada a grande dama desse gênero, né? Ela é muito conhecida e eu queria muito conhecer os livros dela também. E resolvi começar por esse aqui, porque eu ouvi falar muito bem dele e a história também me interessou bastante. Esse livro vai contar a história da Dana. Ela é uma mulher negra que mora nos Estados Unidos nos anos 70, mas de repente ela vai acabar voltando no tempo e indo parar nos Estados Unidos do século 19. E nessa volta no passado ela vai encontrar uma criança se afogando e vai tentar salvar essa criança. Porém, um monte de coisa vai dar errado, como a gente já imagina, e ela vai acabar indo e voltando desse passado várias vezes e vai precisar descobrir o que tá acontecendo, né? Qual a ligação dela com essa criança, por que dessas viagens no tempo, enfim. Como ela é uma mulher negra, a gente sabe que a sociedade dos Estados Unidos no século XIX não vai ser nada gentil com ela. E eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo de começar essa leitura porque eu sei que ela vai ser pesada. Eu já ouvi falar sobre várias cenas de violência, avisos de gatilho, então realmente eu tô com medo de começar. Mas também eu já ouvi falar muito bem dessa autora, que a escrita dela é incrível e essa história, apesar de ser pesada, eu acredito que ela vai ser necessária. Então eu quero colocar Kindred como uma das minhas próximas leituras ainda pra este mês. E os próximos livros dessa lista são O Rei Perverso e A Rainha Lunada, da Holly Black. Eu vou falar dos dois aqui juntos porque eles são os volumes 2 e 3 da série Povo do Ar. Eu li o primeiro volume no ano passado e confesso que eu não me apaixonei muito, porque eu confesso que fantasia feérica não é muito a minha vibe, mas eu não odiei também. Eu achei a história muito bem construída, as tramas políticas muito legais, gostei da protagonista, do plot twist do final, e isso me deixou bem empolgada pros próximos livros. Pelo que eu ouvi falar, a história dá uma virada bem grande nesses próximos volumes e tem o despertar de um romance por ali, então eu tô bem empolgada pra terminar essa série ainda esse ano. E o último livro que eu ainda não li dessa lista toda, Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro teve um hype bem grande no ano passado, ali quando lançou a série da Netflix, e eu fiquei muito interessada pela sinopse dele. O livro vai começar contando a história de um cara que tá passando por vários problemas financeiros ali, e ele decide roubar um banco. Porém, dá tudo errado e ele acaba indo parar num apartamento que tá à venda, onde tinham várias pessoas fazendo uma visitação ali pra ver quem ia comprar ou não. E ele vai acabar fazendo esse povo de refém ali. Essa sinopse pra mim já é interessante o suficiente, mas pelo que eu ouvi falar, esse é um daqueles livros em que a história é só um plano de fundo. O que se desenvolve mesmo, o foco do livro são os personagens, né? As angústias, os dramas, as dúvidas de todo mundo. E o autor vai trazer as histórias de todas essas pessoas que ficaram ali presas dentro desse apartamento com o sequestrador. Outra coisa que me
atraiu muito nesse livro foi saber que ele fica ali num meio termo entre comédia e drama, com o humor meio ácido do autor, então eu fiquei com muita vontade de ler. Não sei porquê, mas eu tinha a sensação de que esse livro era muito grande. Eu tenho ele no Kindle, né? Mas eu acabei vendo ele na livraria outro dia e ele tem, tipo, 300 páginas, ele é bem curtinho, então confesso que a minha vontade de ler ainda aumentou. Agora, começando a parte dos livros que eu já li, eu vou falar de Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sawyers. Esse livro eu li em janeiro desse ano, durante a Maratona Literária de Verão, que é organizada pelo Geek Freak, e ele foi, assim, um dos primeiros do ano pra mim. Eu gostei bastante e a premissa dele também é muito interessante. Esse livro vai contar a história da Ellen, que é uma mulher com uma vida bem normal. Ela, inclusive, era casada até poucos meses atrás, mas ela se separou do marido e resolveu ir num encontro às cegas pra recomeçar a vida. Nesse encontro, ela vai conhecer o Luke e ele vai contar pra ela que, na verdade, eles já se conhecem há muito tempo, há séculos, e que ela já viveu várias vidas, todas com um final muito trágico. Ela não acredita nele, obviamente, mas daí quando ela vai pra casa, ela começa a ter uns sonhos muito esquisitos e começa a reviver essas vidas. Através desses sonhos, ela descobre que ela tá presa numa maldição que obriga ela a reviver todos os eventos trágicos que acabaram lá com a primeira vida dela, e aí ela precisa arranjar um jeito de quebrar esse feitiço. Essa leitura pra mim foi muito legal, acho que a autora desenvolveu muito bem os personagens. Conforme a Ellen vai revivendo as vidas, né, através desses sonhos, a gente consegue perceber as diferenças entre esses vários eus dela, tanto por conta do lugar onde ela nasceu ou pela época, mas ela nunca perde a essência do personagem, e eu acho isso muito legal. Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque eu achei que a narrativa ficou um pouquinho lenta em algumas partes, e também porque chegou um momento da história em que a gente já tinha entendido todo o conceito da coisa, mas eu acho que a autora ficou enrolando, pro final acabar sendo uma coisa bem simples e rápida de resolver. Mas mesmo assim foi uma ótima experiência, foi bem interessante e valeu a pena a leitura. Também durante a MLV, lá em janeiro, eu li A Cor da Pele, do John Verscher. Esse livro é bem curtinho, na verdade, e ele vai contar a história do Bob. O Bob é filho de uma mãe branca e de um pai negro, porém ele nunca conheceu esse pai e ele também nunca se reconheceu como um menino negro. O avô materno do Bob era bem racista e o melhor amigo dele, o Aaron, acabou de sair da prisão e também se tornou um supremacista branco. Logo na noite em que ele reencontra esse melhor amigo, eles saem pra comer e o Bob acaba presenciando um crime cometido por esse amigo contra um rapaz negro, né, um ato de violência, e ele decide esconder o envolvimento dele nesse crime. Mas ele também começa a se questionar muito sobre isso, sobre as motivações do melhor amigo, e isso fica ainda mais intenso quando o pai dele reaparece. Esse é um livro muito bom, é um daqueles livros que eu acho que todo mundo deveria ler, sabe? Ele provoca um choque de realidade muito grande, mas ensina muito também. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra ele só por conta do final mesmo, que é um final bem realista, na verdade. Mas eu queria muito que a autora tivesse desenvolvido um pouco mais a relação do Bob com o pai, né? Acho que o pai aparece um pouco tarde na história. Eu queria realmente ver o Bob se descobrir cada vez mais e se entender cada vez mais, mas a história acaba indo pra um outro caminho que eu não curti muito. Próximo livro é Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Gente, esse livro foi tudo pra mim. Eu também li ele durante a Maratona Literária, lá em janeiro. Eu tava bem empolgada com essa lista naquela época, pelo visto. E ele foi o meu primeiro 5 estrelas favoritado do ano. Nesse livro a gente vai conhecer o Mateu e o Rufus. Eles estão vivendo as vidas deles normalmente, eles não se conhecem, até que eles recebem uma ligação da Central da Morte, avisando que eles vão morrer nas próximas 24 horas. Por motivos diferentes, os dois estão numa procura de um amigo pra viver esse dia final, e eles entram num aplicativo próprio pra isso, e acabam se encontrando. E aí o livro vai acompanhar como é que vai ser esse último dia dos dois. Esse livro me emocionou muito, gente, de todas as formas possíveis e imagináveis. Acho que o autor construiu muito bem essa história e muito bem esses personagens. Eles têm muitas camadas, assim, e eu me apeguei muito a eles. Apesar desse livro acompanhar apenas um dia e a gente saber exatamente o que vai acontecer no final, porque tá escrito no título, né, gente? Ainda assim, é muito interessante de ver como esses dois personagens constroem essa relação nessas poucas horas que eles convivem juntos, e a gente fica com aquela pontinha de esperança que o final não seja esse, sabe? Vale muito a pena ler. O próximo livro é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro eu acho que foi um dos que eu menos gostei dessa lista, eu li ele em março desse ano. Nesse livro a gente vai conhecer a Emma, ela se casou com o namorado dela de colegial, o Jesse, e eles tinham uma vida um pouco diferente do que era esperado deles. Eles viajavam muito, o mundo todo, viveram várias aventuras juntos, até que um dia o Jesse vai fazer uma viagem a trabalho pra fazer uma reportagem, e o helicóptero onde ele estava desaparece e ele é dado como morto. A Emma então fica arrasada e acaba voltando pra cidadezinha onde ela nasceu, pra morar com os pais, né, e tentar reconstruir a vida por lá. Ela realmente fica muito arrasada com a morte do Jesse, mas com o passar do tempo, né, dos anos, ela vai reconstruindo a vida e ela se apaixona novamente pelo Sam. Ela e o Sam se dão super bem, se gostam muito, ficam noivos, né, eles estão super apaixonados, até que um dia ela recebe uma ligação dizendo que o marido dela, o Jesse, na verdade tá vivo. E aí o livro vai girar em torno dessa escolha dela, né, o que ela vai fazer daqui pra frente. Ela vai escolher voltar pra vida antiga dela ou escolher a nova vida que ela construiu, né, com quem que ela vai ficar. A minha experiência com esse livro, na verdade, foi bem ok. A escrita da Taylor é ótima, né, flui super bem, então foi bem rápido de ler. Mas eu confesso que eu não me apeguei muito com a história, sabe? Eu não consegui me conectar de verdade com a Emma e com os outros personagens.
Pra mim tava muito claro desde o começo qual escolha que essa personagem ia fazer, né, com quem que ela ia ficar, mas daí ela fica enrolando, e a personagem faz um super drama. Eu até tinha esperança de que tivesse um super plot twist e o final fosse bem inesperado, mas no final, não, foi exatamente aquilo que eu tinha previsto lá nas primeiras 5 páginas. Eu dei 3 estrelas pra esse livro pelo divertimento e porque eu gostei de ver a relação da Emma com a irmã dela, que inclusive eu queria ter visto mais, né, e também foi muito bom ver ela reassumindo o controle da vida dela e descobrindo o que ela realmente queria fazer depois da morte do marido e tudo mais, mas também foi só disso que eu gostei, então 3 estrelas. O próximo livro é O Ceifador, do Neil Shusterman. Esse livro é uma distopia e nele o mundo superou todas as barreiras, né, todas as guerras, todas as doenças e até a morte. Porém, para conter o crescimento populacional desenfreado, né, e para manter tudo em equilíbrio, existem os ceifadores, que são os únicos que podem tirar uma vida humana e esse é o trabalho deles. Durante a história a gente vai acompanhar a Cintra e o Ron, eles vão se tornar aprendizes de ceifadores e vão descobrir tudo que tá por trás desse trabalho, né. Essa foi uma das minhas leituras de abril, gente, e foi muito bom. Ele entrega tudo o que promete. A construção desse novo mundo sem morte é muito legal e a mentalidade das pessoas, né, dos personagens mesmo, reflete muito bem isso. Inclusive, pra mim foi muito engraçado ver eles falando da nossa era, né, a era da mortalidade, como chamam no livro. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Os conflitos políticos desse novo mundo também são muito interessantes e muito bem desenvolvidos pelo autor. E o crescimento dos personagens também é outra coisa à parte que é muito legal de acompanhar. Eu só tirei 1 estrela do livro porque eu achei que ali no início da leitura tava um pouquinho difícil de engatar, sabe? Não tava me prendendo tanto. Mas depois que as coisas começaram a se desenvolver mais e a história realmente começou a acontecer, eu engajei mais na leitura e foi muito bom. E também porque algumas coisas na história foram bem previsíveis pra mim, assim, acho que o que era pra ser o grande plot twist da história pra mim não foi tanta surpresa, assim, eu já tinha entendido lá no início. Mas mesmo assim eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu recomendo muito essa leitura, inclusive eu tô super empolgada pra ler os próximos volumes dessa série. O próximo livro é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu li esse livro em maio desse ano e ele não foi um favorito, mas foi uma leitura bem interessante. Esse livro é considerado um clássico da literatura e ele vai contar pra gente a história do Charlie. Não, o protagonista não é o Algernon. O Charlie é um homem de 35 anos que tem uma deficiência intelectual, né, então a mentalidade dele é como se fosse de uma criança e ele não consegue se desenvolver muito além disso. Por conta disso, ele é escolhido pra participar de um experimento onde alguns cientistas vão fazer uma cirurgia para aumentar o QI dele. E depois dessa cirurgia, o Charlie se torna um grande gênio. E conforme os resultados dessa cirurgia vão aparecendo, o Charlie começa a ter outras percepções sobre a vida dele, né, sobre as relações dele, e começa realmente a questionar a própria existência. Eu achei esse livro muito bem escrito, o plot todo é muito bem desenvolvido, a gente consegue perceber muito claramente essa mudança do Charlie em todas as fases dele, até através da escrita do autor mesmo. Mas eu confesso que não me conectei muito com a história. Ali no início eu senti bastante raiva, assim, das pessoas, da maneira como elas tratavam o Charlie, mas depois da cirurgia eu achei que ele virou um grande chato, sabe? E aí eu fiquei muito alheia ao livro na maior parte do tempo e só acabei me emocionando ali no final mesmo, nas últimas páginas, mas aí já tinha acabado. No final eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro, porque eu consigo reconhecer a beleza dessa história, né? O quanto ela foi bem construída e as reflexões que o autor traz ali, mas ao mesmo tempo eu realmente não me apeguei. E o último livro dessa lista, finalmente, porque esse vídeo já deve estar enorme, é A Troca, da Beth O'Leary. Eu li o primeiro livro dessa autora que saiu aqui no Brasil, Teto pra Dois, eu gostei muito dele, e assim que A Troca foi anunciada, eu decidi que eu queria ler ele também. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Lina avó e da Lina neta. Sim, elas têm o mesmo nome. As duas estão passando por vários problemas na vida ali, elas não são mais as mesmas e precisam de mudanças, então elas resolvem trocar de lugar. A avó vai vir pra cidade grande tentar encontrar um novo amor, e a neta vai ir lá pro interior pra descansar e colocar mais a cabeça no lugar. E essa história é muito divertida, gente. A avó é minha personagem favorita, pra mim ela é incrível, maravilhosa. Quando eu envelhecer eu quero ser igualzinha. E eu me diverti muito durante o livro inteiro, assim, foi uma leitura realmente muito gostosa. Claro que tem algumas coisas na história que são bem convenientes ali, acho que como quase todos os romances, e a autora também perdeu algumas oportunidades, na minha opinião, principalmente em relação ao desfecho da avó. Ela tinha ali uma oportunidade de surpreender e levar a história pra um outro patamar, sabe? Mas ela acabou escolhendo ir pro caminho mais óbvio e mais fácil. Por isso eu não consegui dar 5 estrelas, mas ainda assim foi uma leitura muito boa, maravilhosa. Eu terminei o livro, assim, feliz, com o coração quentinho. O desfecho ainda assim foi bom, né? Então eu recomendo muito essa história pra quem gosta, assim, de uma boa comédia romântica, porque essa é maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha lista de 12 pra Além 2022, né? E que vocês também continuem por aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like se você gostou e me segue nas outras redes sociais. Aproveita e também comenta aqui embaixo pra mim se você tem uma meta literária pro ano e quais os livros você colocou nessa meta, ou se você já leu algum desses livros que eu citei por aqui. Não esquece também que se você estiver precisando, ou se você conhece alguém que esteja precisando de serviços de tradução ou revisão, os meus contatos vão estar todos aqui embaixo, é só me chamar lá pra gente fazer um orçamento. E por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!